Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Sempre aquele lembrete que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Germes Espirituais. Teríamos que ter um conhecimento assim de como nós saímos para a criação, de uma forma inconsciente. Nessa saída para a criação, com a bondade do Criador nos possibilitando esta condição para termos o desenvolvimento, assim que saímos do reino do Espírito, entramos num mundo que somos recebidos por um ente feminino que nos envolve em um manto. Esse ente feminino passa para outro ente num outro plano abaixo, que o envolve também num outro manto. Depois somos transportados, acolhidos por outros entes femininos que se tem o nome de jardineiras. Nesse procedimento, os germes espirituais são colocados dentro de uma flor. Com o procedimento que existe, possibilita um impulso para o despertar. Nessa condição, nós também tínhamos que lembrar assim, que recebemos da clarificação uma claridade que parece branda esta claridade, mas ela é mais forte do que os raios do nosso sol. Com isso, esse germe espiritual tem o despertar para a consciência. Esse é o caminho evolutivo do germe espiritual. Nesse despertar, o primeiro invólucro recebido tem a forma, então, de o espírito humano, tem a forma que nós temos hoje. Esses entes femininos que nos possibilitou esse envolto em épocas anteriores, eles eram vistos e têm o nome de fadas, fadas bondosas. Nesse procedimento desse jardim florido, que vai para distâncias imensas, tem também a influência de entes masculinos, que circula numa condição de transmitir segurança e proteção. Depois do nosso despertar, é que nós construímos o nosso karma. Os caminhos que nós caminhamos, se são caminhos que não nos possibilitam levar de volta para a luz, aqueles que querem voltar para a luz, eles terão que caminhar os caminhos percorridos erradamente de retorno. As pedras que nós colocamos no nosso caminho está sempre relacionado com o jeito que nós pensamos, porque quando a pessoa apresenta uma bondade dentro dela, precisamos de lembrar que bondade não é uma aceitação. Então a gente vê muito isso quando relaciona com animais. Aqueles que gostam têm uma bondade com o animal, mas não quer dizer que essa bondade está auxiliando o animal. Então é uma bondade que a pessoa tem que lembrar de todos os ensinos, porque não é dando as coisas que nós nos tornaremos bons, não é aceitando as coisas que nós nos tornaremos bons. A bondade está sempre relacionada com aquela firmeza, com aquela segurança que nós apresentamos. Fica bem fácil assim de lembrarmos de todas as épocas da nossa existência, quando ouvimos uma fala que apresenta uma segurança, uma determinação, nós lembramos daquela fala. Então, aquele que teve esse pronunciamento de firmeza, de determinação, é uma bondade. Possibilita, assim, que aqueles que ficam seguros, porque com a bondade, aquele que recebeu, num período depois ele transmite. Fica bem fácil, assim, da gente observar. Dentro da moradia, aqueles tutores apresentaram uma firmeza, uma determinação. Se aquele que recebeu aquela firmeza tem um animal, em seguida ele utiliza essa firmeza, essa determinação com o animal. Quer dizer que na nossa vida diária tínhamos que lembrar
o que é bondade. O livro Na Luz da Verdade, ele foi trazido porque já tinha sido prometido pelo Filho de Deus, que viria um outro que não ele. E se nós aprofundarmos no estudo do livro Na Luz da Verdade, nós vamos observando que são orientações. Com essas orientações, nós vamos nos organizando dentro de nós. A bondade é aquela condição bem importante assim que a pessoa vê antes aquilo que precisa de ser feito. Com o raciocínio, a pessoa atua, depois ela vê aquilo que foi feito. E normalmente, em todas as coisas, tem algo para ser arrumado. Quer dizer que a pessoa atuou com o raciocínio, depois ela vê que existe uma maneira melhor daquilo que foi atuado. Esse ver depois foi construído o karma. Mas quando a pessoa atua com a intuição de ver antes como é melhor, naquele instante não teve construção de karma. Tínhamos que ter essa bondade dentro de nós de fazer as reflexões de como nós nos encontramos. Tem um ensino bem importante que fala assim que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quer dizer que o germe espiritual saiu para a criação, recebeu todas as possibilidades para ter o desenvolvimento. Aqueles que caminharam nos caminhos que quiseram caminhar, se não foram caminhos floridos, caminhos de luz, eles terão que voltar. Mas para isso a pessoa tem que lembrar que existe a humildade. A humildade não é aquela condição de ter morado ou de morar naquele bairro ou de ter aquela profissão. A humildade é uma condição interna. Nessa confirmação tem um ensino que fala assim que se a pessoa quiser alguma coisa, ela tem que fechar a porta do quarto. O fechar a porta do quarto está relacionado ao jeito que a pessoa está vivendo para ela mesma. Com isso, ela não será vista, porque normalmente todo o ato que o espírito humano realiza, ele tem que ser visto. Essa maneira de ser visto faz com que o raciocínio atua, porque ele quer ter sempre uma referência daquilo que ele está fazendo. Mas com a simplicidade de fechar a porta do quarto, ele não tem como ser visto, onde ele trabalha dentro dele, vendo o caminho que ele está caminhando e a maneira que ele precisa de ter para ele mesmo. Porque muitas vezes, durante a vida, temos os pais, né, quando somos crianças, depois nós temos os colegas, os companheiros de trabalho, depois na velhice nós vamos confirmando que nós só temos nós mesmos e que na nossa formação nós não somos orientados para trabalhar conosco. Esse que é um problema bem grave assim de toda a nossa existência. Se nós estivéssemos fazendo um trabalho para nós, nós veríamos que durante a vida nós vamos conhecer e relacionar com muitas pessoas que, independente de nós, essas pessoas caminharão um tempo junto conosco na nossa caminhada. Então, a nossa perspectiva teria que estar junto ao primeiro mandamento, para nós aprendermos a ponderar no caminho que nós precisamos para nós. Todas as coisas que nós conhecemos na matéria grosseira apresenta um tempo, uma duração. Porque um tempo seguinte, todas estas coisas, como no caso dos pais, dos conhecidos, como outras importâncias que nós valorizamos durante a nossa existência, nós vemos que agora não tem significação. E depois nós conhecemos povos que tiveram uma coragem de ir para outras localidades e que muitas vezes não conheciam a língua pátria daquela localidade. Quer dizer que a esperança desses seres humanos estavam dentro deles, com aquela confiança, com aquela naturalidade. Depois nós sabemos assim que enquanto nós nos encontramos ligados com a parte espiritual, a nossa manifestação, a nossa forma física sempre é bela.
como os enteais estão sempre trabalhando na vontade do Criador, então as referências que nós temos são sempre de belos, de organizados, de harmônicos. Quer dizer que o espírito humano, quando trabalha para o benefício de outros seus semelhantes, mas atuando de maneira correta, quer dizer que hoje tem muitas referências de que achando que vai possibilitar para o outro uma maneira melhor de sobrevivência, a pessoa precisa de ter muito cuidado, porque está construindo karma, porque muitas vezes há uma interferência. Nós tínhamos que ter o cuidado assim, de esperar que o outro venha até nós e que nos peça aquilo que vai ser bom para a vida dele. E que nós tínhamos que fazer uma observação se podemos colaborar. Quer dizer que as interferências, e nós vemos assim que as interferências, elas existem. Nós ficamos impregnados, porque nós ouvimos uma informação, dias posteriores, nós lembramos daquela informação e muitas vezes nós não temos uma condição para saber se aquela informação tem uma veracidade. E nós começamos a trabalhar com os nossos pensamentos naquelas informações recebidas e não fizemos nenhum trabalho antes. Os fios que nós nos prendemos. E esses fios é o que nós fazemos para a construção do nosso karma, da nossa existência, naquilo que nós estamos plantando e que nós teremos que colher. Então, os enteais, muitos têm a parte espiritual. Esses que têm a parte espiritual também vivem em regiões mais altas. E muitos que têm a parte espiritual também, que vivem mais próximo dos seres humanos, como os gnomos. Em épocas anteriores, os espíritos humanos podiam influir um pouco naquilo que eles precisavam desses enteais. Mas hoje, esses enteais trabalham de acordo com a vontade do Criador. Hoje, o espírito humano, na época do juízo, não tem mais influência sobre esses enteais. E os enteais que não têm nada de espiritual são os animais. Então, o espírito humano tem que lembrar assim: na nossa evolução, nós recebemos os auxílios para o nosso desenvolvimento. Esses auxílios vêm, em primeiro lugar, com aquelas fadas bondosas, nos envolvendo o germe espiritual num manto, depois passando para outra fada no plano da matéria fina. Neste plano, essa outra fada o envolve novamente. Depois ele é passado pelas mãos das jardineiras, onde são colocados em flores, esperando o seu despertar. Esse despertar é um procedimento que existe. Então nós vemos esse procedimento também nas sementes. O despertar, quando possibilita para aquelas sementes o solo adequado, então elas têm o despertar. Todas as coisas na criação sempre apresenta semelhança, mas o espírito humano é o único na criação que tem o livre-arbítrio. Devido a isso, a responsabilidade dele também é maior, porque com o livre-arbítrio tem a possibilidade de ir para as alturas luminosas e também de ficar preso na matéria grosseira. Porque na criação, todas as coisas têm um tempo. Então, o espírito humano também tem um tempo para ter o seu desenvolvimento. É um processo natural que nós precisaríamos de compreender. Se a pessoa caminhou em caminho que não vai levá-la para o caminho da luz, possibilitando que ele teria a possibilidade de retornar para a pátria do espírito. Para isso, então ele tem que conhecer os ensinos e tem que voltar ao caminho que foi caminhado erradamente. Muitos acham que tem tempo suficiente. Esse tempo é relativo, porque para tudo tem um tempo, tem aquela referência assim. Todas as coisas que uma pessoa faz e que o outro fica prejudicado, aquele que ficou prejudicado, ele vai para o caminho da luz na frente daquele que o prejudicou.
O que prejudicou tem que buscá-lo onde ele estiver e colocar na sua frente para ter a ascensão, para o retorno da pátria do Espírito. Quer dizer que muitas referências sobre esse comportamento nós temos, porque quando nós vemos um comportamento que não é bom, nós muitas vezes denominamos que aquele caminho que está sendo percorrido é um caminho sem volta. A bondade do Criador nos possibilitando voltarmos para a pátria do Espírito. Quando uma pessoa quer ir para uma localidade, ela tem que procurar conhecer o caminho que ela vai percorrer. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter o mesmo procedimento. Essa naturalidade é que nós precisaríamos de ter para nós mesmos. O tempo é determinado. Na época que nós nos encontramos, que é a época do juízo final, que é aquela condição que para todos tem um tempo máximo para ele ter a possibilidade. Nós vemos assim nas frutas. A pessoa faz feira, compra semanalmente aquelas frutas, muitas vezes ela não dura. Naquele procedimento, a fruta já se encontrava envelhecida. Quer dizer que nós também somos assim. Do jeito que nós estamos comportando, podemos apresentar um corpo físico novo, de poucos anos, mas dentro de nós, o que move esse corpo físico já se encontra envelhecido. Isso fica bem fácil assim de observar para muitos que já tiveram a oportunidade de ir a lugares em que, pelo seu conhecimento, foi visitar aquele que largou o corpo de matéria grosseira. Quer dizer que a pessoa muitas vezes apresentava rejuvenescida, mas assim que largou o corpo de matéria grosseira, aquele corpo apresenta uma transformação. Muitas vezes apresenta envelhecido e muitas vezes apresenta mais rejuvenescido. Esse procedimento nós tínhamos que ter dentro de nós, porque aquele que vai apresentar um corpo mais envelhecido, após o seu desenlace de matéria grosseira, dentro dele, no último instante, apresentou uma preocupação. O jeito que caminhou durante a sua existência. Aquele outro que vai apresentar um corpo mais novo, mais rejuvenescido, com uma expressão facial melhor, dentro dele teve uma compreensão do caminho que ele caminhou durante a sua existência na matéria grosseira. Germes espirituais é o nosso desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento, o procedimento que nós estamos caminhando na criação. Quer dizer que as referências que nós ouvimos de povos anteriores, porque antes os povos anteriores apresentavam mais ligado à natureza. Porque a natureza, como nós já falamos uma vez, a pessoa generaliza, mas mais ligado ao desenvolvimento que existe na natureza. E esse desenvolvimento, para os germes espirituais, são as fadas, o presente das fadas nos berços das crianças. São esses os termos que povos anteriores verbalizavam. Quer dizer que essas fadas também, para algumas pessoas, elas permitiam ser vistas. A naturalidade, a beleza que ainda hoje ouvimos falar das fadas, está sempre relacionada ao espiritual, a condição delas serem ligadas ao espiritual superior. Quer dizer que todos os entes da natureza que são ligados ao espiritual apresentam uma beleza, uma harmonia na proporção dos seus corpos. O ser humano, para ele voltar para a pátria do espírito, ele tem que lembrar assim, aquela bondade que existe com aqueles que relacionam com os animais. Quer dizer que os animais têm uma sensibilidade melhor e muitos podem observar assim, com os animais domésticos, né? Esses animais aproximam daqueles que têm uma irradiação melhor. Para nós voltarmos para a pátria do nosso espírito, nós tínhamos que ter esse trabalho também de essa nossa irradiação ser percebida
por outros. Quer dizer que o jeito que nós somos, aquela confiabilidade, a pessoa de imediato, ela transmite uma segurança, uma confiança. Quer dizer que o jeito que nós pensamos está de acordo com o jeito que nós atuamos. Essa bondade nós tínhamos que ter para nós mesmos, porque normalmente o espírito humano tem uma coisa bem grave assim, né? Dificilmente um trabalha dentro dele para que ele não precisa do impulso externo para o seu desenvolvimento. Então nós estamos sempre trabalhando para fora, nós precisamos do impulso externo. Então toda a época da nossa vida nós precisamos de ter o estímulo. De criança nós vemos assim da necessidade que tem, que aquela criança precisa de levantar para ir para o seu ambiente de ensino. Depois tem as compensações, né? As notas que aquela criança recebe naquele ambiente de ensino, tem os comentários da família sobre o desenvolvimento que aquela criança está apresentando. Na fase de amadurecido, ele também tem o impulso para ter a maneira de sobreviver. Ele arruma uma companheira, ela arruma um companheiro, então eles montam uma habitação e eles têm o trabalho de manter aquela habitação. Eles têm que fazer o esforço. Então, na nossa vida diária, esse procedimento, o espírito humano, ele tem que ter. Então, o impulso para o seu desenvolvimento sempre é de fora. Mas nós tínhamos que ter agora uma maneira diferente, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, de ter esse impulso de dentro para fora, porque aquilo que precisa de ser feito, porque precisa de ser feito. Essa naturalidade é bem importante assim para nós, não é para as outras pessoas. Os espíritos desenvolvidos apresentam esta condição de não precisar ter o impulso externo para ter o movimento. Então nós só temos o encandecimento quando tem o interesse externo que nos faz movimentar. Podemos observar assim. A pessoa agora arruma uma moradia, então ela tem que fazer o pagamento daquela moradia, ela está pretendendo fazer um passeio, então ela arruma o trabalho e arruma a maneira de ter o recurso para fazer aquele passeio. Então a confirmação do espírito humano, que se nós nos encontramos, precisa sempre de ter esse impulso. Então o nosso desenvolvimento está sempre relacionado assim, de sermos estimulados para nós termos o desenvolvimento. A evolução vem dessa maneira, assim, da pessoa compreender que toda a responsabilidade que ela arrumou durante a sua vida tem importância somente para ela. Quer dizer que esse impulso que nós arrumamos é para nós termos o desenvolvimento. Quer dizer que num processo de desenvolvimento, de evoluirmos, precisamos de ter essa sabedoria, de sermos cuidadosos conosco mesmo, para nós, não é para as outras pessoas. Germes espirituais é o desenvolvimento do espírito humano que nós estamos falando, o procedimento que o espírito humano tem para ele mesmo, para voltarmos para a pátria do espírito, é o conhecimento. Muitos acham assim que ter fé é suficiente. Não é suficiente, porque nós não apresentamos mais aquela ingenuidade que uma criança apresenta. Nos encontramos numa fase de desenvolvimento diferente de épocas anteriores. Então, na época de Jesus, ele trouxe os ensinos com as irradiações que ele apresentava. Acontecia assim que a pessoa tendo fé naquilo que estava ouvindo e procurando seguir aquelas informações era suficiente. Nós vemos esses relatos de várias maneiras, da confiança daqueles primeiros cristãos. Mas hoje nós perdemos aquela naturalidade. Por isso veio o livro Na Luz da Verdade, que é aquele complemento que o Filho de Deus nos permitiu que viesse. E agora ela tem que conhecer o caminho que ela percorreu e ela tem que lembrar assim, que independente dela, esse caminho vem para ela novamente.
toda a época da vida da pessoa, o caminho que foi percorrido, ela tem a lembrança. Quando criança, o jeito que ela atuou como criança, épocas depois, ela lembra ou ela é lembrada do ato que ela fez, da bondade que ela teve, da coragem que ela apresentou e também da omissão que ela teve. Quer dizer que nós somos lembrados pelos outros e somos lembrados por nós mesmos do jeito que nós comportamos. Quer dizer que essa lembrança é uma condição bem simples, nos mostrando que nós temos conhecimento dos caminhos que nós percorremos em épocas anteriores. Quer dizer que nós temos que voltar nesse caminho e temos que pegar a via certa para voltarmos para a pátria do Espírito. Junto com essa volta para o caminho para o Espírito, nós temos que ter dentro de nós o conhecimento de todas as leis, de observar o procedimento que nós estamos tendo para nós mesmos, para nosso desenvolvimento. Voltarmos para a pátria do Espírito, esse é o trabalho que nós precisamos hoje. Se não tivermos o conhecimento, não tem como ter o auxílio. A criança que não quer fazer determinada função ou que não está querendo acompanhar os pais naquela direção, ou os pais pegam na mão daquela criança e tiram a opção dela, ou os pais vão caminhando na frente e depois a criança vê que ela necessita de caminhar nas proximidades dos pais. Mas na fase de amadurecido, a pessoa tem que lembrar que todo um processo é individual. Nós vemos também, bem importante, que os méritos que nós recebemos dos nossos semelhantes durante o período que nós caminhamos na matéria grosseira, esses méritos, eles têm uma importância muito pequena, porque se nós não fizermos um trabalho posterior para ter um novo mérito, aquele mérito anterior já não apresenta mais significação. Então, o movimento que existe na criação, esse movimento é relativo. Nos esforçarmos para voltarmos para a pátria do Espírito. Hoje é com o saber. Não tem mais aquela condição de achar assim que ainda temos um período pela frente. Na época que nós nos encontramos, nós podemos confirmar assim que estamos naquela condição de eliminação, de purificação. Aqueles que serão salvos é aqueles que têm a condição de ter o conhecimento do caminho que ele vai precisar percorrer. Então, muitas vezes a pessoa fala que tem esperança, não tem esperança, porque aquela criança no período escolar, a esperança dele é conhecer aquelas informações que foram transmitidas pelos seus professores. Quando tem a esperança, tem que ter junto o conhecimento. Para a nossa vida interior é o mesmo procedimento. Os auxílios sempre nos foram apresentados. Quer dizer que o que nos atrapalha é fazer as avaliações que nós julgamos que essas avaliações são importantes para nós. A importância que existe é quando nós temos o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e que nós fazemos o impulso para termos os movimentos. E esse impulso não é mais ou menos. A pessoa tem que lembrar que esse impulso tem que ser com a conscientização, com a responsabilidade de fazer aquilo que precisa de ser feito, porque precisa de ser feito. Quer dizer que a nossa vida física sempre tem que ter esse impulso. Então o espírito precisa de movimentar para que a nossa vida de matéria grosseira tenha a responsabilidade daquilo que nos vai possibilitar voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade,